sua equipe, Ana Paula, Fernando, que está aqui também conosco, a Bárbara, né, a secretária Renata Maia conosco aqui, e muito principalmente a todos aqueles que lhe acompanham e lhe ouvem todos os dias nessa comunicação tão agradável, tão leve, tão ferência que você faz com sua equipe aqui na Rádio Princesa. Ô, Colbert, geralmente a gente faz essa entrevista de final de ano, mas é uma espécie assim de recapitulação do que foi feito no município neste ano de 2022. É um ano que a gente começou a sair da pandemia, ainda podemos dizer que a pandemia ainda está latente, ela não foi embora, né? O índice hoje de positividade é de 75% de quem faz teste, segundo foi dito aqui pelo Dr. Marcos Machado, lá do IEF. Exatamente. Em cada 100 pessoas que fazem teste de Covid, 75 testam positivo. Qual a diferença? É que a vacina é que está tirando muita gente da letalidade. Quer dizer, se não fosse a vacina, das formas mais graves, exatamente. Se não fosse a vacina, você que é médico, inclusive infectologista, não fosse a vacina, talvez nós estivéssemos hoje experimentando o maior índice de mortalidade, né? Por isso que a vacina é que é importante. Mas qual o saldo positivo ou qual as dificuldades que a prefeitura teve nesse ano de 2022? Tecnicamente, Dilson, nós deixamos de ter pandemia para ter epidemias. Então, tem uma epidemia no Brasil, tem uma epidemia na China agora forte também, porque são epidemias, a pandemia é quando você tem epidemias em todo mais de 100 países, 150 países. Agora não. Nós temos alguns lugares, então existe um episódio aqui, nesse momento aqui, em Feira de Santana, de uma epidemia que está se ampliando. Enfim, o que nós tivemos nesse ano de 2022 foi uma busca de retomar a atividade econômica da cidade como um todo, do município. Do ponto de vista econômico, Feira de Santana cresceu, nosso produto interno bruto cresceu também, a cidade cresceu como um todo. Nós estamos avançando em várias áreas, mas essa área do emprego para nós é bem significativo, mostrando que economicamente a cidade está bem. Do ponto de vista da prefeitura, por nós não termos tido a mobilidade de orçamento necessária, nós ficamos muito travados durante quase todo esse ano, até que agora, no princípio de dezembro, nós conseguimos poder pagar, como fizemos até ontem, mais de 80 milhões de reais que estavam sem poder fazer as mudanças no orçamento público. Avançamos no que foi possível na manutenção. A cidade está com problemas no piso muito grandes, porque nós tivemos dificuldade da compra de massa asfáltica, até por falta de dinheiro, às vezes, para poder pagar, embora tendo dinheiro, não tinha orçamento para poder fazê-lo. Mas, de qualquer forma, estamos entendendo avanços importantes. Contribuímos, por exemplo, com a segurança pública de forma efetiva. Construímos uma sede que está lá, já foi entregue à Polícia Militar lá juntinho do centro de abastecimento. Vamos ter uma companhia no centro instalada. Estava falando com a secretária aqui agora, nós vamos entregar em Humildes, provavelmente até sexta-feira, uma companhia de polícia Litoral Norte, que vai ficar instalada em Humildes também. Já está tudo pronto para que isso possa ser feito na nossa contribuição direta com relação, por exemplo, à segurança pública, colaborando com a Polícia Militar. Estamos fazendo uma grande licitação agora de câmeras. Do ponto de vista da segurança, nós temos em torno de 300 câmeras, mas estamos comprando agora câmeras com foco mais forte, mais específico, até para poder instalar equipamentos de reconhecimento facial. Nessa área de segurança, nós avançamos o que foi possível de ser feito também. Além disso tudo, nós tivemos a manutenção, principalmente na zona rural. Nos últimos 30 dias, tivemos dificuldade de manutenção de alguns desses equipamentos, mas com a liberação de recursos orçamentários, nós já estamos atualizando e colocando tudo para funcionar da forma mais adequada e mais forte. E de um fato agora, Dilson, para poder citarmos, nós conseguimos recursos e estamos neste momento com mais de 19 escolas em andamento, sendo que 7 dessas escolas foram recursos que nós conseguimos em Brasília, e nós vamos ter o ano que vem uma licitação que está sendo formatada agora, com mais 7 novas escolas na zona urbana e na zona rural, que é um avanço muito, muito importante. Essas escolas são em média de 500, 600 alunos, são mais de 3.500 novas vagas que nós vamos colocar para o ensino fundamental da nossa cidade. Bom, Feira de Santana, parece que, salvo me engano, está no ranking de cidades com o seu PIB hoje explodindo aí a boca do balão, como se diz na gíria. No interior,
no interior do Norte e Nordeste, nós estamos muito bem. Evidentemente, a comparação com Campinas, outras cidades aí como Londrina, a gente não pode competir. Mas o que mostra a força que Feira de Santana tem no seu comércio. Mas é importante que a gente tenha, Dilson, muito fortemente, a volta da indústria. Nós precisamos ter não um centro industrial do Subael, aquele local apenas, mas uma política industrial que nós reforcemos cada vez mais essa participação da nossa cidade. Feira voltou, né, na última sexta-feira, eu estive lá no aeroporto João Duval, me lembrei muito de você, porque eu sei que você é um lutador por essa causa. É importante que o vetor aéreo, né, que nós tenhamos o aeroporto funcionando. Dilson, ninguém divulgou nada. Eu estive lá no aeroporto, a secretária Renata esteve também. Vieram de Recife 56 pessoas num voo de 70. Quem divulgou? Uma divulgação por rede social no site da empresa. Daqui saíram quase 65 pessoas. A maioria não era daqui de Feira, a gente não conhecia, eram pessoas que estavam vindo de várias áreas da região. Então o aeroporto precisa funcionar. Está faltando um equipamento chamado IFR, que é aquele equipamento de radionavegação que ajuda ao piloto a localizar a pista, se tiver chuva ou se tiver voo noturno. E nós tivemos aqui, Dilson, uma pessoa que infelizmente não pôde estar com você no dia, Ronaldo Veras, que é a pessoa que é representante da Azul, dizendo que a Azul pode colocar um voo São Paulo, Feira São Paulo, contanto que saia de lá de noite, de São Paulo. O avião ficaria aqui, pernoitaria a aeronave aqui e no dia seguinte, de manhã cedo, volta para lá, como é feito com o Juazeiro do Norte, com Campina Grande, com Petrolina e várias outras cidades. Mas esse equipamento é fundamental, é necessário. Nós estivemos lá entendendo que esse investimento que é feito pelo governo do estado tem que ser rapidamente implementado para a gente ter esse modal aéreo funcionando na nossa cidade. Eu tenho discutido muito isso, eu entendo que o aeroporto de Feira funcionando, ele reduz em 20% a 30% a capacidade do fluxo de Salvador. Porque, segundo o ex-presidente da Associação Comercial, Armando Sampaio, que também é agente de turismo, isso antes da pandemia, ele disse que 700 passageiros embarcam e desembarcam por dia. Quer dizer, significa dizer que são, em média, 350, que vão, 350 que voltam. Tem um embarque e desembarque, 700 dias. Isso dá para lotar 3 aviões. Dilson, você acaba de tocar, Fernando, no ponto mais de resistência que nós temos. Que é exatamente esse. Então, eu estive em Recife, há um mês atrás, Dilson, com a Gol, com a Latam e com a Azul, numa reunião promovida pelo superintendente da Sudene. E a discussão exatamente era essa. E quando eu estive com a pessoa da Gol, lá, que é uma pessoa muito competente, ele disse: prefeito, quando nós fizemos um hub em Salvador, nós computamos Feira como fornecedora de passageiros. Então, para nós irmos para a feira, nós vamos ter que tirar pessoas que vão para Salvador. De forma muito tranquila. Só se você nos apresentar um bom argumento, a gente vai. Mas se não apresentar, a Latam, um mês atrás, estava em recuperação judicial, nos Estados Unidos, inclusive. Então, a pessoa que representava a Latam disse: olha, nós não temos nenhuma condição nesse momento de... Quem é que quer vir para a feira? Quem é que está aqui e topa investir? A Azul, que é essa empresa que nós estamos buscando nesse momento. Então, isso é uma coisa lógica, né? Porque nós temos 700 mil habitantes. Nós somos uma região de mais de 2 milhões de habitantes. A região de Feira é o triplo da de Conquista. Porque todo corredor tem que ir pela BR-324, destino a Salvador. Olha, eu vejo, por exemplo, Santo Antônio de Jesus. Hoje o pessoal de Santo Antônio de Jesus não atravessa a Baía de Todos os Santos para ir para o aeroporto de Salvador, não. Porque o ferryboat é uma loucura. Eles fazem o percurso pela 101 e BR-324 de Santo Antônio de Jesus a Salvador, são 200 quilômetros. Para ir, 200 para voltar. Porque quem viaja de ferryboat, quem faz a travessia de ferryboat é turismo de fim de semana de praia. Fila, tem que esperar não sei quanto tempo. Eu conheço, porque Santo Antônio de Jesus é a nossa área lá de emissora de rádio. Então o comércio todo viaja de avião. A cidade toda, Santo Antônio de Jesus, é uma cidade de 120 mil habitantes, mas ela tem um domínio de mais de 300 mil habitantes ali. É uma Olha, força. tem no aeroporto em Feira, eu mesmo conversava com muita gente. Rapaz, se tiver aeroporto em Feira, a gente só anda daqui a pera. Isso é lógico, isso é uma coisa
que qualquer pessoa de raciocínio elementar pode imaginar isso. Disso nós estávamos conversando com o Ronaldo Veras lá no aeroporto e eu disse a ele, de Alagoinhas para feira são 80 quilômetros. Não, Roberto, você está enganado, são 70. Bom, então... Você está enganado. Eu já medi. Não, eu positivo. Eu estou dizendo a você porque eu já medi no velocímetro do meu carro. Bom, de qualquer forma... Isso considerando a saída do anel de contorno ali no Cajueiro. Sim. Então, até a entrada de Alagoinhas são 70 quilômetros, meu amigo. Então, para Salvador, são 110. Alagoinha, Salvador, pela BA-093, que eu já dirigi muito, que é uma estrada difícil, cheia de curva... sai ali em Simões Filho, a gente conhece esse trajeto, é mais perto você sair de Alagoinhas e vir para feira do que você ir para Salvador. Só para se ter uma ideia do nível de competitividade, de competição que Feira de Santana pode ter. Então isso é uma coisa que eu acho que tô me virando, fui lá para dizer ao pessoal, inclusive o Antônio Walter, que é a pessoa que está neste momento. O aeroporto é terceirizado, se não fosse, não, né? Se tivesse com o Estado, não ia para canto nenhum, tá andando para trás. Mas felizmente o Walter está fazendo alguns investimentos que são necessários. Inclusive, nós vamos, aí eu vou como prefeito ao Sindacta 3 lá em Recife, porque tem um pedido para colocar esse IFR, esse aparelho, está lá no Sindacta 3, porque é algo que deve interessar o Estado. Como não há interesse de mexer, eu vou lá agora para poder ver o que é possível fazer. Um aparelho desse, Dilson, foi comentado por todos lá, custa 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão. Um aparelho desse, o Estado da Bahia pode adquirir um equipamento desse e permitir que nós tenhamos esse modal aéreo funcionando, né? Nós estamos conversando com Walter Pinheiro, que você conhece também. Eu gostaria até de poder pedir que você trouxesse Walter Pinheiro, ex-senador, hoje trabalha no Senai Cimatec, e trazer Walter aqui para poder vocês conversarem com ele, propostas do Senai Cimatec, que nós estamos trabalhando com ela, na questão de hidrogênio verde. Camaçari já tem uma área de produção de hidrogênio verde. Mas hidrogênio verde por quê? Por causa da energia solar para você obter o hidrogênio. E por que passa por feira isso tudo? Porque a rede ferroviária antiga toda, que é aquela linha da Ferrovia Centro-Atlântica, Dilson, quando passa por Lamarão, Serrinha Lamarão, daí ela vai para Alagoinhas Camaçari, faz uma volta de quase 200 quilômetros para poder chegar no Porto de Aratu. Qual é a perspectiva? Você, de Lamarão, direto para aqui para Feira, Santa Amaro, direto para o Porto de Aratu. Você tem uma economia de mais de 150 quilômetros de ferrovia já existente. Não é nada de novo, não. Não pode passar por Cachoeira por causa daquela dificuldade. Mas tudo isso, Feira de Santana no centro, do ponto de vista logístico. Eu participei aqui, eu sou de uma discussão sobre a BR-100. O governo está mudando agora, podem mudar os objetivos, mas a proposta é privatizar a BR-116 Norte até Salgueiro, em Pernambuco. São mais ou menos 1.000 quilômetros. Para isso, Feira de Santana será contemplada com uma proposta que já está andando aí há 2 anos com o BNDES, fazer uma perimetral saindo da BR-324, indo até o Trevo lá de Santa Bárbara, e daí até Salgueiro. Por que até Salgueiro? Por causa da ferrovia transnordestina. Por que está ligando a Salgueiro? Porque a transnordestina passa em Salgueiro. Aí tem o porto de Suape, que fica acessível, e prossegue depois lá para Pecém, no Ceará. São essas integrações de quem está vendo Feira de Santana aonde? No centro dessa questão. Não é porque a gente queira, é porque Feira está muito bem colocada. E nós temos que ter essa capacidade de entender, do ponto de vista logístico, que Feira não é um entroncamento rodoviário. Feira de Santana foi um entroncamento. Entroncamento é um conceito de engenharia. Nós somos logística. Logística é o quê? Mercado livre, trazendo distribuidora de tudo. Enfim, coisas como essa que acho que nós temos que pensar a nossa cidade, não para agora, mas pensar agora para poder botar no futuro a força que essa cidade tem. Você falou isso sobre a indústria, né? Feira de Santana, evidentemente, deu uma parada no crescimento industrial nessa última década. Eu digo porque eu fui procurador do Centro Industrial Subaé, eu fui procurador do Estado naquela época, eu fiz desapropriações, eu levei uns 6 a 7 anos, só fiz desapropriações. Todo aquele centro industrial que você está vendo ali no Subaé, lá na Pernambuco Tomba, 70% daquela área, a desapropriação foi no meu tempo. Áreas que estavam lá,
as cervejarias, as empresas e boa parte aqui na 324. área 324. Exatamente. No meu tempo de procurador, eu fiz no mínimo umas 10 desapropriações, quer dizer, atuei em mais ou menos uns 10 processos de apropriações aqui. Como advogado. 20 processos de apropriações lá no Tomba. E lá para cá eu tenho visto isso um pouco, digamos assim, travado. O que é que há para que Feira Santana desenvolva, volte a desenvolver? Porque na área comercial a cidade cresceu. Isso. Os atacadões chegaram, as coisas foram evoluindo no comércio de Feira Santana e hoje essa explosão que é em Feira de Santana, sobretudo dentro do anel de contorno para cá. Mas o que é que está travando o crescimento industrial de Feira? A falta de uma política industrial na Bahia, que deixou de ter, né? Infelizmente, nesses últimos anos, nós não temos uma política industrial forte, como já teve na Bahia em tempos anteriores. E eu estive lá em Brasília, estava na posse, há 8 dias atrás, na posse do presidente Bruno Dantas, do TCU, que é uma pessoa que nasceu em Salvador, mas morou aqui em Feira, porque a mãe dele estava lá presente também. A mãe dele, funcionária do Banco do Brasil, foi transferida de Salvador para Feira e ele chegou aqui com 4, 5 anos de idade e ficou até 16, 17, quando a mãe dele, foi transferida para Brasília e ele chegou em Brasília aos 17 Foi anos. aluno do Colégio Santo Antônio. Estudou aqui na nossa cidade. Então, a referência dele, inclusive, foi uma referência bem agradável, muito boa. Agora, Dilson, por que estive para dizer isso, que estive com o governador eleito Jerônimo Rodrigues. Jerônimo estava chegando, ele estava saindo, eu estava chegando, nos cumprimentamos, o cumprimentei, desejei sorte na sua função e disse a ele que na hora que ele assumisse, nós iríamos procurá-lo para poder nós colocarmos pontos que eu acho que são importantes para a feira, não eu, o prefeito apenas. Eu acho que as nossas representações, e você, e entre todas elas, a nossa mídia, para nós juntos fazermos uma grande reunião aberta lá e colocarmos pontos que eu acho necessários. Um deles é a reativação de um programa efetivo de industrialização na Bahia. Não é só Feira de Santana, não. É preciso que a gente tenha uma nova característica de atração de indústrias, é preciso que as ações que sejam desenvolvidas nos centros industriais do interior, que a maioria está... A feira está ruim. Quem foi para Jiquié, quem vai para Conquista, está muito parado, não tem praticamente mais nada. Então, eu acho que é necessário, Dilson, que a gente veja uma forte política de desenvolvimento industrial e aí que nós, no Centro Industrial do Subaí, a gente trabalhe muito pela sua reoxigenação, pela sua reativação. Eu entendo isso de forma política, estou falando de política administrativa, que é algo que o governo deve retomar. Bom, nós estamos conversando com o prefeito Comé Filho, essa entrevista tradicional que sempre fazemos com o chefe do Executivo Municipal para final de ano. Estamos no oferecimento da Drive-Thru, agora do IF Drive-Thru, que realiza exames laboratoriais. Mais de 4.000 exames foram realizados na Avenida Aristides Novis, na Rua Aristides Novis, laboratório, sua melhor referência em saúde. Também no oferecimento da Farmácia Brito, é tempo de confraternizar, aproveitando as ofertas. Farmácia Brito preparou para você o kit com 2 shampoos, Head Shoulder, 200 ml cada por apenas R$ 21,90 e o kit aparelho de barbear Gillette Mate 3+3 Refis, um espelho por apenas R$ 31,90 e caixa On-Call Plus, tira com 50 unidades, leve 2 por R$ 39,90 cada. Farmácia Brito, amizade saudável. Centro de Cardiologia André Almeida, referência em prevenção, diagnóstico, tratamento das doenças do coração. Em Feira de Santana, atendimento por convênio particular, marcações 36259766, Centro de Cardiologia André Almeida, site andrealmeida.com.br. Prefeito... André já voltou do Catar? André voltou. Voltou? André... Eu vi André com você aqui. Interessante que André foi pro Catar. Veja o fato. André foi o Karatê, viu? André tá faixa marrom de Mas Karatê. deixa eu contar um caso para você e para a secretária também que está aqui acompanhando, que é da área. André, ele é radialista, tem DRT. Ele fez o curso de radialista na UF, na época eu fui até professor da área de legislação e ética. E André, ele é radialista, tem DRT. Aí André vai pro Catar. Adilson,
É um grande cardiologista. Grande cardiologista também, uma pessoa muito preparada. Preparado, e o centro de cardiologia dele é algo assim fantástico. De muita qualidade. Aí o André diz: Dilson, rapaz, você sabe, eu tenho 3 paixões da minha vida. Qual é, André? Medicina, futebol e rádio. E rapaz, eu queria ir pro Catar, será que você consegue uma credencial para mim? Eu digo: olha, da FIFA agora essa altura tá difícil, mas eu consigo, vou colocar aqui, você dá uma credencial para você da Rede Baiana de Rádio, que é da Rádio Andaiá, nossa emissora, né? E você, pelo menos, a gente tem 5 rádios que são nossas, essa eu posso dar uma credencial a você, para você representar a RBR. Daqui da Fundação Santo Antônio, eu tenho que falar com o Frei, porque, não, da RBR, você me dá da RBR. Aí eu dei a credencial para ele, oficialmente, e aí ele foi pro Catar. E lá o Miro Nascimento, que é amigo do presidente da CBF, é meu amigo também, mas é muito mais dele do que meu, porque Miro toma café com Edinaldo Rodrigues na cozinha de Edinaldo. Né? Tomava, agora não sei. Agora a gente vai tomar junto no gabinete. Né? E aí, Edinaldo, porque eu fui presidente de liga, ele também foi, a gente era colega de presidente de liga. E aí fizemos uma amizade muito boa, e realmente todas as vezes que ele veio em Feira Santana, veio nos visitar, ele sempre teve uma atenção muito grande conosco. Mas só que Edinaldo agora subiu de preço. Edinaldo agora é presidente da CBF. Aí disse: olha, aí pedi aqui a interveniência de Edinaldo, o Miro, sei lá, rezou lá e Edinaldo deu uma credencial a ele para cobrir a seleção brasileira. Ele passou a ser um jornalista credenciado pela CBF via FIFA, obviamente, né? E ele realmente foi um grande comentarista, comentou os jogos com muita categoria. Eu não sabia que ele tinha esse dom para comunicação. É o grande cardiologista André Almeida. Só para parabenizar ele. Seu colega médico, né? Meu colega, e lutamos junto, cara, teve. Mas já retornou do Catar e veio. Com o professor Dac. Veio na maior alegria da vida dele. Ele disse: Barbosa, interessante, ele chegou, viu? Ele chegou no estádio, o nome do estádio lá, ouviram? O Luzaíro. Não, ele foi pro jogo lá, e ele chegou lá e ele entrou com o ingresso dele, e o cara disse: você não vai levar. Era um pau de Selfie. Pau de. Como chama? É de selfie? Pau de selfie. Aí o cara disse: não entra. Aí ele exibiu a credencial da FIFA, da CBF. Entra. Aí ele voltou todo. Rapaz, eu não sabia que a imprensa tinha esse valor todo, não, rapaz. É realmente o quarto poder, porque diante de uma segurança que estava lá, na hora que eu mostrei a credencial, as portas se abriram para mim lá no Catar. Isso aí. Então ele está todo feliz, viu? Só para poder parabenizar ele. Que agora nós temos um grande colega, viu? Eu tenho agora um colega jornalista, e você tem um colega médico e jornalista também que você é. Que vai integrar a equipe de Miro. Né? De Miro, Vai integrar a equipe de Miro. Comentarista de Miro. Só não vai se não quiser. Mas mira agora, viu, Roberto? Mira agora, quando você vai. Quem é você? Eu sou amigo do presidente da CBF. Da carteirada. Agora é carteirada. De qualquer forma, Dilson, só um comentário sobre a Copa. O Catar era conhecido de quase ninguém no mundo. O Catar. É uma família, Doha, né? é uma família. Doha é um lugar de pouso de aviões e tal. Hoje o Catar é conhecido no mundo inteiro. Então, só esse tipo de investimento, eu acho que foi mais do que importante para o Catar. Bom, agora vamos falar do varejinho aqui de Feira. Né? Evidentemente, Varejão, a Feira tem um varejo forte. Você teve as dificuldades a dificuldade do orçamento, mas, veja bem, essa semana eu vi a cidade está esburacada, né? Você sabe, as chuvas vieram, e como vai ser essa operação? Aliás, ontem eu até vi que começou aqui na Santa Mônica, na rua Cosme Damião, pelo menos uma parte, o pessoal deve sequenciar a operação tapa-buraco, porque eu passo todo dia nessa rua e se você me perguntar quantos buracos tem, eu conto. Igual João Leão. Não, João Leão foi o seguinte: João Leão, a gente ligou para João Leão estava em Valença. Vice-governador, não, ele já era vice, não? Já? Vice-governador, rapaz, estou aqui, se eu dou uma entrevista, não, mas posso ser ao vivo, não pode. Mas eu estou aqui,
operação tapa-buraco, eu já contei 150 buracos aqui agora. E ele estava dando entrevista, olha, 151, 152, e a entrevista interrompida, quando ele estava em 300 buracos. Não deu mais tempo, que a entrevista acabou, ele já tinha contado 300 buracos na estrada. Mas eu estou contando buraco agora na Santa Mônica, viu, como é? Quando eu vou para casa, eu conto. Pelo menos na rua São Cosme e Damião, que você começou ontem a operação. Tá? Nós compramos agora a licitação que está sendo completada agora, demorou porque não tinha o orçamento, agora já tem, para a gente comprar uma quantidade maior de asfalto e fazer recapeamento. Por enquanto, nós estamos trabalhando com 7 equipes, inclusive, Edilson, sábado e domingo, nós trabalhamos na cidade fazendo uma recuperação de piso. Sei que o piso está ruim, peço desculpas, porque a quantidade de chuvas foi muito mais do que intensa e o piso degradou, mas nós estamos recuperando, inclusive, na zona rural, colocando toda a nossa quantidade de máquinas para trabalhar. Bom, ontem aqui nós tínhamos o deputado Zé Neto reclamando muito do anel de contorno. Ele disse, olha, embora seja federal, o anel de contorno, aquele velho macete de que o anel de contorno vai ser duplicado, essa parte aqui do anel do Cajueiro. É a parte, para mim, é a parte de maior visibilidade dos problemas de Feira de Santana. Mas ele fala muito daquelas laterais, mas isso é problema da prefeitura. E essas laterais, tem solução? A cada 30 metros de um lado e de outro pertencerá ainda o próprio DENIT. Nós precisamos recompor. A marginal que está lá foi um recurso até meu como deputado e está sendo importante que a gente possa tê-la funcionando. Nós temos que ter algumas passagens, principalmente a da Artemia Pires, que precisa ser feita uma nova passagem por aquela área ali também, e acho que é necessário que ocorra disso, mas uma coisa que é importante que a gente veja é que o anel de contorno do Sobradinho está andando. Nós temos 2 viadutos em construção, inclusive uma duplicação daquela área, embora eu saiba que aqui no Cajueiro, Cidade Nova, é muito importante, mas é importante que não pare as construções dos viadutos do Oyama, lá da universidade, e lá do cemitério São Jorge e do Sobradinho. São obras que estão em andamento e é importante, eu sei que o próprio deputado Zé Neto tem interesse nisso, que essa obra não pare, porque aí nós duplicaremos a outra parte do contorno que falta também, faltando o recurso que já existe o projeto para duplicar esse trecho aqui do Cajueiro até a Cidade Nova. Mas esse projeto, esses recursos passaram por 2 governos de Lula, os 2 governos de Dilma, que exatamente, pelo 1,5, passou pelo de Bolsonaro e a gente só viu promessa. Será que agora tem chance mesmo? Felizmente do governo Temer e no governo Bolsonaro se fez. Essa duplicação que tem aí até Santa Bárbara é produto disso. E a duplicação do anel de contorno, essa daí, do trecho lá do Sobradinho, é produto dessa licitação que já existia desde 2014. Wagner, me lembro, deu uma ordem de serviço, né? O governador Wagner, ordem de serviço, nunca aconteceu nada. Mas está andando disso. E aí a nossa fragilidade política está aí. Temos um deputado federal. Resultado, nós temos pouca força de voz em Brasília. Mas eu acho importante que nada pare, as coisas têm que andar para poder a gente ter uma cidade cada vez melhor. Fernando Moreira, uma pergunta para o prefeito. Cumprimentar o prefeito Colbert, também a secretária Renata presente aqui conosco. Prefeito, na verdade, 2 pontuações feitas pelo nosso querido amigo Henrique, né, do Grupo Itadio. Primeiro, ele parabeniza, né, pelo fechamento da NOID aos domingos, né? Segundo ele, ali realmente virou um ponto de encontro de família, e é muito legal mesmo. Eu moro nas proximidades da NOID e posso dizer que isso é bem bacana. De prática esportiva. Prática esportiva e tudo mais, já cabia mesmo aquilo ali. E ele faz na verdade, uma sugestão, dá uma sugestão de dar continuidade à pista de caminhada no canteiro central da NOID, ali até o final, até o Parque de Exposições, né? Porque ele para hoje no condomínio Irlena Marques Cerqueira. Exatamente. Há a possibilidade de se fazer isso? É algo que está no radar da prefeitura, prefeito? Sim, a possibilidade é a possibilidade de fazer a ciclovia. Nós estamos com o projeto pronto, foi feita uma licitação, a empresa não pôde mantê-la, mas nós queremos fazer a pista, concluir a pista até o final, na 324, mas também fazer uma pista de ciclismo, tirar uma faixa, aquela faixa da direita, onde as pessoas usam a bicicleta, mas colocá-la em cima do canteiro e fazer. O projeto está pronto novamente, nós estamos relicitando. A ideia é fazer uma pista de caminhada e uma pista de uma ciclovia também ali em cima. Bom, agora, com referência... Henrique anda de bicicleta, viu? E ciclista do... É por isso que ele emagreceu. Bons, ele emagreceu muito depois que ele... Eu já falei com ele que para eu conseguir acompanhar ele, eu tenho que treinar muito, só que eu sou meio
meio sem vergonha com isso, começo a pedalar, daqui a pouco eu paro, começo de novo, paro. Aí eu não vou conseguir acompanhar o Henrique nunca desse jeito. O doutor Fábio está dizendo aqui, esse ano eu tenho que cumprir minhas promessas. O prefeito já pode dizer que a paz foi selada entre o executivo e o legislativo? Não tem a menor dúvida, não é paz, eu acho que é o compromisso entre ambos os poderes para poder transformar a cidade. Eu não vejo dificuldades com relação a isso, aliás, nunca tive. O importante é que nós temos que fazer é dar condição da cidade crescer. E para isso tem que ter o poder executivo, o poder legislativo juntos, não tenho a menor dúvida disso. E para o orçamento do ano que vem? Hoje tem uma audiência pública convocada na Câmara pela manhã sobre o orçamento e eu imagino que o parecer deva ser dado até quinta-feira e eu acho que logo depois do Natal nós teremos a aprovação do orçamento de Feira de Santana. Funcionalismo público. Hoje pagamos no dia 20, né? Pagaremos a parte do 13º e dia 23 nós pagaremos todos os funcionários públicos de Feira de Santana. O IPTU deste ano superou a expectativa? Ou como o prefeito entendeu? Segundo o secretário, nós fizemos uma avaliação ontem, com as prorrogações que nós fizemos, sem aumento, sem nada, sem reajustes, eu acho que nós estamos arrecadando o suficiente. No momento de epidemia, no momento de dificuldade, isso não dá para você ficar aumentando esses valores, muito pelo contrário. E facilitamos o que foi possível para que as pessoas pudessem fazer os seus pagamentos. Vem a previsão de aumento do IPTU? Talvez uma correção específica, até pelo tempo que ele está sem ter nenhum tipo de correção. Prefeito, uma coisa muito cobrada pelo público que a gente aqui foi a iluminação de Natal. O que é que aconteceu que esse ano o senhor não conseguiu dar essa iluminada Feira de Santana? Só liberamos o orçamento no dia 3 de dezembro. Né? Foi aí que a liberação ocorreu. Não tive tempo suficiente para poder fazer mais do que foi feito. E o que foi feito no centro da cidade, essa empresa, a Conecta, é a nossa concessionária de luminárias LED, foi que fez aquela ação que foi feita ali no centro da cidade. Enfim, do dia 3 de dezembro até hoje, nós estamos aí com mais ou menos 15 dias, não foi tempo suficiente para poder fazer o Natal Encantado, para poder contratar pessoas, enfim, não deu para poder fazer em razão disso, mas o ano que vem a gente vai ter outra condição. O Natal Encantado, muita gente até admitiu que o problema da pandemia não tinha como. Justificaria. Mas a cobrança sobre iluminação, porque nós vimos aí que porque o que é que aí já eu vi você falando lá de Capim Grosso. Opinião nossa. Eu fui realmente a Capim Grosso e quando eu entrei em Capim Grosso eu fiquei assustado. Aí eu disse, meu Deus, eu estou na Avenida Champs-Élysées. Aí chegou na praça, a praça parecia o Campo Grande. Aí minha mulher conversando com as amigas de Mairi, né, de lá, disse, Angélica, você não viu? Mas me mandaram um áudio que o senhor conhece lá, né? Na terra de Gervásio. O pai de Gervásio, que lá, no seu tempo de deputado, você recebeu muito voto lá também. E Mairi estava aparecendo. Aí, bom, aqui agora agora sim, aqui agora que é o Campo Grande. Mas todas as cidades estão investindo, porque Feira de Santana, eu conversava isso, o seguinte, aqui minha opinião. Todas essas cidades, elas tem como Feira de Santana um centro comercial. E a proporção que elas vão criando atrativo, elas vão tirando isso de feira. A Lagoinhas tira, outra tira, São Cristóvão tira, e quando feira sai na frente, com uma decoração natalina, que ela eleva o autoestima da cidade e atrai clientes, ganham todos nós. Eu espero que no ano que vem, a Prefeitura, com um orçamento mais generoso, né, possa sair na frente e vamos torcer por isso. Tudo isso depende de licitação. Para ter licitação, você tem que ter o orçamento em vigência. Nós só tivemos orçamento vigente efetivamente para essas questões a partir do dia 5 de dezembro. Aí nós temos mais tempo para poder fazer a descentralização, enfim, essas questões burocráticas, em menos de 15 dias não era possível fazer licitações desse porte. Por isso, o que tem de iluminação de Natal é feito pela empresa. A Prefeitura não teve custos nenhum esse ano. E a empresa vai iluminar agora a Igreja dos Capuchinhos, que é parte também desse acordo. Aí nesse ano, agora? Deve começar já. O Frei Jorge está sabendo dessa informação. Então, essa iluminação feita não foi com custo público? Não, nenhum. É da empresa. E ela está fazendo agora a iluminação da Igreja dos Capuchinhos, a iluminação da Catedral, que já foi feita também, de Humildes, de Maria Quitéria, e a iluminação da Igreja Senhor dos Passos. Isso foi o que a gente conseguiu
fazer durante esse ano. A sede da prefeitura também tem uma iluminação específica, o mercado de arte popular da mesma forma também. Bom, então, meu nome... Tem uma pergunta rápida aqui do Ademir Nascimento, mas é fora, viu? Ele está perguntando o seguinte. Pergunta ao prefeito quando tomará medidas disciplinando o trânsito de caminhões na cidade de Feira de Santana. Mesmo na Barão de Cotegipe, por exemplo, e na rua da Gelateria Italiana, tem um caminhão em fila dupla, né? Privatização de espaço público para guardar lugar para caminhão, pallets na calçada e até empilhadeiras. Ele tem razão, né? E ele está exatamente, Ademir, você está colocando, nós precisamos ter essa questão bem clara também, o limite de tamanho de transporte na cidade em determinados horários, essa questão que ele fala aí de lugares que param, naquela travessa... Seguindo pela Boticário Moncorvo. Da Boticário Moncorvo, que é uma área que a gente precisa... Ali é o seguinte, que tem um atacadão São Roque ali. Não, é antes. Aquela área ali. Logo após a Câmara, né? Após a Câmara, logo a entrada. Mas eu estou dizendo a área onde tem o atacadão São Roque, porque ali, infelizmente, aquela área ali tem um atacadão e ela é muito estreita. Os caminhões param ali. E realmente eu acho que ali teria que ter uma solução para caminhões grandes não pararem ali. E tem determinadas horas que é possível fazer ou não, tá certo? Enfim, nós estamos tentando regular isso. E Dilson, você cobrou aqui muitas vezes e nós já estamos andando com a Zona Azul. A Zona Azul está andando. Vai resolver muito desses problemas aí também. Então a Zona Azul está andando rápido. Nós já temos 4 empresas que apresentaram propostas. As propostas vão ser analisadas e aquela empresa que ganhar, né, a proposta, ela vai operar, se eu não me engano, 5.000 vagas, inclusive essas todas que nós estamos falando aqui agora. Isso no primeiro semestre do ano que vem. Já está andando agora. Mas agora na parte licitatória. Eu acredito que no primeiro semestre, o secretário Brito está coordenando esse processo, todas já fizeram propostas, agora vão ser analisadas as propostas e abrir para licitação. Interseção, não é isso? Papagaio. Tem perguntas aqui, Dilson, sobre o papagaio, conclusão das obras e também a questão do parque linear. E uma outra pergunta aqui de um ouvinte, o Ed Nelson, sobre o parque de exposição João Martins da Silva, projetos para 2023, já que ele coloca aqui que em 2022 o parque praticamente não teve aí atividades. E é verdade. E nós estamos aí, já foi solicitada à Câmara, já tem 6 meses que a gente pediu, para poder ceder, Dilson, 3 tarefas, são 66, fazer uma sessão de uso de 3 tarefas lá dentro do parque para a Federação da Agricultura da Bahia instalar uma escola técnica de nível superior. Para poder, inclusive, nós temos um investimento de 15 milhões de reais montando uma grande escola como tem lá em Petrolina, lá em Juazeiro. Nós não conseguimos ainda terminar isso e realmente o secretário Pedro Américo fez um esforço grande para a gente poder fazer algumas atividades no parque, mas o ano que vem nós vamos colocá-lo em atividade e queremos colocá-lo como uma escola. Para isso já pedimos à Câmara que a Câmara possa autorizar uma sessão por 30 anos, não é uma doação, para que a Federação da Agricultura da Bahia monte aí uma escola técnica de nível superior. Nós estamos entrevistando o prefeito Tobé Filho. E lá no Parque Linear, lá no Papagaio, a conclusão daquelas obras também, que precisam e devam ser feitas, a empresa tem condição de fazer essa conclusão. Mesmo assim, eu passei lá outro dia, tinha um buraco, Ana Paula, naquele retorno ali perto da Fraga Maia, tá certo? No contorno, que é alguma coisa que precisa ser bem feito. A duplicação foi boa, mas de qualquer forma, nós precisamos fazer o Parque Linear, que é uma grande retenção de águas que precisam ser drenadas daquela área. Pergunta aqui do ouvinte, e o Parque da Cidade? Estamos trabalhando lá, eu estive lá no Parque da Cidade, o diretor João Falcão, estamos recuperando o Parque da Cidade. Agora eu vou fazer uma proposta. Desculpa. A minha ideia é fazer uma proposta. Terceirização dos parques públicos. Dos dois, tá certo? Fazer o ano que vem uma discussão ampla, aberta, mas fazer uma terceirização, tanto do lado do Arivaldo Cerqueira quanto do Parque da Cidade. Fazer uma terceirização ampla e manutenção. Fim de ano chegando, não esqueça de que na Jade Veículos você possui motivos de sobra para começar 2023 com o pé direito na Nissan Frontier, a poderosa, com 35 mil reais de bônus no seu usado, taxa zero e Papai Noel caprichou, meu amigo. É a Nissan Frontier, o carro do ano, a caminhonete do ano. Em Feira de Santana, a Jade tem uma coleção pronta para você. A cor que quer, escolher a cor da Frontier, sai pilotando na hora. Aquilo não é um carro, aquilo é um avião.
Bom, o General Henrique aí tem lá muito carro para você escolher a cor que quer, o jeito que quer, e a prefeitura já usa a Nissan Frontier, então falta aí você também usar a Frontier. E lembrar também que estamos no oferecimento da farmácia Brito. Opa, o Brito, curiosamente, aqui na Brito. É tempo de confraternizar. Vem aproveitar as ofertas que a farmácia Brito preparou de presente para você. O kit com 2 shampoos Red Shower de 200 ml cada por apenas R$ 21,90. O kit aparelho de barbear Gillette Mate 3 mais 3 refis mais um espelho por R$ 31,90. Um grande presente de Natal. E a caixa Call Plus tira com 50 unidades, leve 2 por R$ 39,90 cada. Farmácia Brito tem sempre um perto de você. Interessante, viu, Brito? A minha sogra, agora mesmo ela tá vindo em feira. Ela vem em feira sempre e ela, através da minha esposa, a gente compra na farmácia Brito, sempre a farmácia Brito no lugar, aí ela compra na farmácia Brito. Aí chega em Salvador, a gente vai lá, Angélica, vai ali na farmácia Brito comprar não sei o que pra ela. Minha mãe, aqui não tem farmácia Brito, não. Farmácia Brito é feira, aí eu pensei que aqui tinha, entendeu, Brito? Quem sabe se um dia você não chega lá, né? Seu irmão tá lá, tem farmácia lá mesmo. Seu irmão tem farmácia lá? Farmácia 0 hora. Fica onde ali, mais ou menos? Mais ou menos? Dê um lugar aí. Pode falar com minha sogra, A senhora, ó, dona Terezinha, a senhora não compra na Brito, mas compra na loja do irmão Brito, do irmão de Brito. Tem Brota, né? Tem ali perto do Campo Grande, ali perto da Graça. Tem? Então me dá o endereço. Hein? Vou passar os endereços. Passa os endereços de Salvador. Não é verdade. Ela, Angélica, vai ali na farmácia Brito. Isso é bom, porque ela se acostumou com o Brito aqui e realmente a farmácia Brito chegou em todos os cantos de Feira de Santana. Agora a história de Brito, viu, Roberto? A história de Brito é uma história de superação. A gente vai repetir agora no começo do ano, viu, Brito? No período de Natal, Ano Novo, a gente sempre repete aquelas entrevistas que são casos especiais, como é o caso de Brito. A superação, ele contou a história aqui, meu amigo, a vida dele aqui, é uma história de superação e só quem acredita no que faz, acredita no projeto de vida e acredita em si também, acredita no amor da família. É o caso de Brito. Vamos reiterar aquela entrevista aqui e no dia eu vou pedir até você que nos dê a honra de ouvir a história de Brito, se você não já ouviu. Eu gostaria de poder ouvir, acompanhar. Se você contar como é que ele conseguia abrir uma portinha para fazer uma farmácia e toda cheia de estoques, cheia de remédios, você olhava às vezes, não, mas era só a caixa pura. E o remédio Brito? Não, o remédio Brito, quando alguém me pedia, eu ia de bicicleta, ou às vezes a pé, na outra farmácia, comprar para entregar ao cliente. Quer dizer, foi isso, Brito? É verdade. Chega aqui, fala rapidinho, aproveita, só um minutinho aqui. Como era o negócio da caixa? Contei só o negócio da caixa pra. Como eu vou liberar você, viu, o Maia, Renata? O compromisso acertado, né? Tinha que liberar 8 horas, né? Exato. Aqui vai ser regimental, viu? E Colbert, por incrível que pareça, Colbert é a melhor figura para entrevistar porque ele não se alonga nas respostas. Não, isso é verdade. O Zé Neto, para conseguir terminar uma frase, é uma confusão maior do mundo. Rodas, gira, desce, é um helicóptero. Isso é Ronaldo. Isso é Ronaldo. Tipo o Zé Ronaldo ontem. Você faz uma pergunta ao Zé Ronaldo, ele vai chique, ele vai lá em Aracaju, lá em Quijingue, ele volta para contar a história. Quando ele chegou na história, o tempo já se foi. Isso é para não fazer muita pergunta a ele. Para não fazer muita pergunta, né? Ô Dilson, rapidamente eu quero aqui. Mas peraí, deixa eu. Ô Brito, me conta só a história para Colbert ouvir. Só como era que você fazia com as caixas de remédio? Bom dia, Dilson, bom dia a todos que estão aqui. Assim, imagine você vir de uma cidade recém-casado sem dinheiro. Então a loja tinha 20 metros quadrados, eu não tinha crédito na época para comprar. E aí eu peguei um pouco de dinheiro que sobrou, comprei uma caixinha de remédio mesmo, e aí peguei as caixas vazias e botei logicamente na loja para dar uma leitura de que ali era uma farmácia, né? Mas realmente a gente não tinha o medicamento. Eu não poderia desencantar o cliente indo na farmácia e dizendo não, porque se eu der 2 vezes um não, tenho certeza que esse cliente não iria voltar.
Poxa, vou fazer o quê naquele lugar pequeno que não tem nada? A estratégia é, se eu não tenho um produto, eu vou providenciar e levo na sua casa. Então, isso a gente fez durante muito tempo. Graças a Deus, o pessoal acreditou. E hoje nós estamos aí com, assim, o carinho e a aceitação do pessoal de Feira de Santana. Superação, amor ao que faz, com certeza as coisas dão certo. Agora vocês vão ouvir inteiramente essa entrevista de cerca de 40 minutos aproximadamente. Ele contando essa epopeia, Renata. Como ele conseguia fazer com que o cliente fosse na loja dele sabendo que ali só tinha caixa vazia. Ele sabendo que ali só tinha caixa vazia. O cliente pedia, como ele disse, pedia um remédio e não tinha. Ele falou, vou levar na sua casa. Não, eu levo na sua casa, porque eu não tenho remédio agora. Mas uma hora depois o remédio estava na casa do cliente. Ele saía, ele disse que tinha dia que era até a pé mesmo. Quando não tinha mais, era de bicicleta. É uma história de superação. E segue, claro, tendo todos os medicamentos agora, mas segue com essa ideia de levar na casa da pessoa. Deixa eu fazer um relato aqui. O delivery da Brito tá muito legal, viu? Muito legal mesmo. Volta e meia preciso, quem tem criança em casa sabe, eu com duas, né? Tem hora que acaba determinada coisa que você tem que, ou você sai correndo ou você vai pedir o delivery. É o que melhor funciona. Roberto, a pergunta que você tinha para Colbert. Olha, eu quero fazer uma consideração, porque o prefeito aqui agora, bom dia prefeito, bom dia secretária Renata, todos os amigos que aqui estão, Brito e todos, o Colbert sempre foi dado algumas inovações, a gente não pode negar. Me debati muito tempo aqui, colocando as dificuldades encontradas pela prefeitura na relação contra o legislativo, que infelizmente está chegando a bom termo e espera-se um ano mais plano o ano que vem para o prefeito. E agora vem essa sua posição, prefeito, de terceirizar esses parques de Feira de Santana, se faz necessário. O parque ali e eu passo todo domingo, cheio, muita gente, mas precisa de uma outra estrutura que as prefeituras, mas vamos falar do caso aqui, nem sempre tem. Eu acho que o caminho é isso mesmo, e dá vida maior ao parque da cidade lá. É uma área fantástica, mais distante, e que uma estrutura, que só uma empresa credenciada, que tenha uma perspectiva diferente daquela que tem um poder público limitado pelo seu orçamento, possa fazer. Então, eu parabenizo por isso. Eu fiz comentários aqui sobre a iluminação e mantenho com o meu ponto de vista, não chegou a ser uma crítica contra, mas acreditando que pelos parcos recursos nada mais poderia fazer além disso que foi feito aí. E eu aqui chamava a atenção, e vocês dois especialmente vão me compreender, que eu acho que deveria ser essa ação na Getúlio Vargas, que é onde passa uma massa grande de pessoas, e a Salles Barbosa, eu até brinquei um dia numa rede social aí, e a Salles Barbosa à noite, ela fica deserta. Eu fui umas 2 vezes, bonita, interessante, e logo no dia seguinte a inauguração, a entrega, mas passei às 18h30 quando saí de jornal, e quando voltei para fechar a edição, faltou alguma coisa lá para fazer uma mudança, eu passei, não tinha mais ninguém lá, escuro. E aí eu brinquei. E por isso que eu achava que devia ser na Getúlio Vargas, porque as pessoas que passavam voltavam com os filhos depois, mas a ampla dá uma ideia de uma certa segurança e vai. E não tinha guarda civil lá para poder até sustentar. Por isso que até 6h30, 7 horas, algumas pessoas e depois mais ninguém. E vocês sabem bem disso e por que eu achei que ali poderia ter sido deslocado para Getúlio Vargas. É que vocês sabem que o grande movimento à noite na Getúlio Vargas, e vocês dois lembram bem disso, só existia quando o nome da rua era a Rua do Meio, e nem precisava de iluminação para fazer movimento. Lembram disso? Não. Não lembra não, né? Convenientemente. Mas não frequentava a Rua do Meio, não. Não. Você não frequentou a Rua do Meio, Colbert? Não, frequentou não, para passar por lá, né? Não cheguei a isso, não. Meio, Colbert? Não. Nem Vocês passar. dois. Não tem nada com. Ele tá voando o negócio de Rua do Meio. O Humberto tá Agora eu queria voando. colocar até, Humberto, você falou isso aí. O comércio agora, nesse período do Natal, está com horário estendido. Então fica aberto até quase 9 horas da noite. Então as pessoas que vão ali fazer lá, Colbert. compras, aproveitem. Mas tá bonito ali. Mas de qualquer maneira foi feito o que foi possível. Mas eu queria, Brito, comemorar uma outra coisa aqui. Eu acho que é importante que esse seu depoimento, viu, Ana, a gente possa editar isso e a gente tem como ouvir, além de ouvir aqui na rádio, Dilson, mas é importante que se edite. Mas dizer que o livro de Dilson Barbosa, graças a Colbert, Deus, ele me informou na chegada que está pronto. O livro está na edição. É um milagre de Natal. É um milagre. O livro já está na editora.
Eu quero ver Já está com a editora. Cobé, aqui é o seguinte, Carlos Mateus dizendo o seguinte, o que pode ser feito pelos artistas de Feira de Santana, agradecendo que no São João se programou artistas de feira, mas eu peço a sensibilidade para os artistas da terra. Eu tenho toda a sensibilidade, nós estamos com a Secretaria de Comunicação precisa reativar as ações para poder pegar essas pessoas que são nossos aqui e a gente utilizar o máximo possível dos seus dons para que a gente possa ter, Matheus, essa participação mais efetiva e regular a partir agora de 2023. Eu tenho muita tranquilidade em poder fazer isso da melhor forma também. Bom, e o outro ouvinte aqui pede a revitalização das feiras livres. Sobretudo da estação. Sobretudo a da estação. O secretário Pedro Américo está trabalhando muito também nisso aí. Nós vamos recuperar os banheiros todos, que está tendo problema nisso aí, até porque a empresa, a associação que fazia isso, deixou de fazer. Mas eu gostaria de conversar com uma pessoa que escreve aí com você, Ana Paula. Aliás, um abraço para a avó de Ana Paula, viu? Eu vi, ela fez uma festa grande aqui no aniversário da. Transmita um abraço, por favor. Fazer um foco grande de transformação na feira da Estação Nova. Mudar aquele tipo de cobertura, fazer alguma coisa que seja e se transformar aquilo ali, Dilson, num centro de abastecimento. O centro de abastecimento de funcionamento regular, a semana inteira. Da mesma maneira como no Tomba, nós temos que ter um centro de abastecimento sul, no Tomba, funcionando a semana toda, não é funcionando sexta, sábado e domingo. Nós temos que ter o da Cidade Nova, um centro de abastecimento norte e um grande novo, um mercadão, um negócio bem feito, bonito ali na João Durval. Fazer uma coisa que não é aquele tipo de cobertura, fazer algo que seja novo e que nos permita que a gente tenha feira a semana inteira funcionando e as pessoas fazendo o seu abastecimento em várias áreas da cidade. Ok, o Colbert, quero agradecer por ser regimental aqui no horário, suas ocupações. Muito obrigado, um Feliz Natal, próximo ano novo. A Renata, muito obrigado por atender aí essas reivindicações. Renata é tambor, viu? Ela gosta de ficar batendo tambor. Tá batendo. Não, ela foi convidada para ser presidente da associação, não é? Lá em Cachoeira. Boa Morte. Da Boa Morte. E ela não aceitou ou não foi eleita? Oh, desculpa, eu não tava. Não, Colbert, você se candidatou à associação da. Não é não, meu, Colbert? Da Boa Morte. Aquelas moças de Cachoeira. Da Boa Morte, né? O Instituto da Boa Morte. Porque não aceitou. É brincadeira do prefeito Colbert. É porque eu faço muita reportagem lá em Cachoeira. Já tive várias vezes com a turma da Irmandade da Boa Morte, aquelas senhoras inteligentes, né? Com muita história para contar. Aí terminei fazendo amizade. Aí o prefeito disse que eu vou concorrer à vaga. Eu não tenho um potencial para isso, não. Né? Mas seria uma honra se eu pudesse concorrer, hein? Ia ser uma maravilha. Já bateu o tamborzinho por lá também? Bati tambor lá também. Bateu o tambor, né? Muito bem. Colbert, muito obrigado. Um Feliz Natal, próximo ano para você e toda a sua família. Agradecer a vocês todos, Dilson, a sua família, todos vocês, e agradecer a seus ouvintes também, tá certo? Esse ano foi um ano que nós estamos concluindo, desejar que todos possam ter um Natal em paz e de paz também, e que 2023 seja um ano que seja muito melhor do que foi 2022, 2021. Para nós é muito importante que a gente tenha um final do ano bem bonito, bem bom e muita paz também. Obrigado, Colbert. Então, obrigado.